Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu tô aqui com a Manu, uma convidada inédita, pra conversar sobre uma música que eu amo de paixão e que eu sei que ela também ama. Eu queria muito gravar esse episódio já há um tempo e aí eu falei, putz, a Manu também gosta, vou chamar ela. Enfim, antes de qualquer coisa, Manu, por favor, se apresente. Oi, gente, meu nome é Emanuele, né? Eu já ia me apresentando como Manu, porque todo mundo já me chama assim. Então pode ficar à vontade pra me chamar de Manu. Eu tenho 18 anos, sou baiana. E eu tava falando com a Nana que eu não sei nem como me apresentar, porque assim, eu gosto de muitas coisas, apesar de ser muito nova, assim. Eu sou apaixonada por livros, por escatologia, sou apaixonada por música, qualquer tipo de música. E acho que até por isso, né, que a gente vai estar falando aqui da música do John Mayer hoje, e amo conversar, tenho até um podcast também, e acho que por último, mas não menos importante, sou um ouvinte assíduo do Enneagrama, então pra mim assim, foi uma honra estar aqui hoje, muito feliz, tanto que aquele episódio, que é o meu preferido, do Enneagrama, eu já mandei pra quase todo mundo da minha lista do WhatsApp, quase todo mundo do meu círculo social, porque é muito bom. Eu lembro que na época que eu tava, inclusive outra coisa que eu amo também, né, Enneagrama, quando eu tava fascinada por isso, eu mandava esse episódio pra todo mundo, então ouçam. Fazendo merchan aqui pra Nana, é muito bom. Esse é o episódio mais ouvido, assim, de longe do podcast. Mas é muito bom mesmo. E um prazer estar aqui, Nana, justamente com você, né, que é uma pessoa que eu admiro demais. Então, só alegria, feliz demais. Bom, antes de a gente falar qualquer coisa, eu preciso dedicar esse episódio a Gustavo, um amigo meu muito querido, com quem eu já conversei muitas vezes sobre essa música. E eu sei que ele ouve o Enneagrama, não sempre, mas ouve. Então, Guto, esse episódio é dedicado a você, tá bom, amigo? Eu sei que você ama essa música. Enfim, o episódio de hoje, estamos aqui, como vocês já ouviram, vocês estão lendo no título, como a Manu já falou, a gente vai conversar sobre a música Stop This Train, do John Mayer. Bom, na minha vida essa música entrou eu não vou falar quantos anos, porque daí eu entrego um pouco, que eu sou bem mais velha que a Manu também. Mas mais ou menos na época que essa música foi lançada. Aí você joga no Google e aí você descobre. Mas eu sou fã do John há muitos anos. Inclusive saudades do show de 2013, mas enfim. Não fala isso, que eu vou ficar com inveja. Não vou pecar logo de manhã, né? Então, por favor. Enfim, essa música, o John usa o trem, né, de Stop This Train, como uma metáfora da vida, que a gente não consegue parar, enfim, tudo mais. E isso entra pra mim num aspecto muito de relação com as memórias, que eu inclusive vi uma vez ele falando num vídeo, tipo, foi assim, um vídeo de um show que eu tava vendo, e aí ele foi meio que contar como que ele escreveu a música. E ele falou que ele tava, tipo, no fim dos 20 anos deles, assim, tipo, 20 e tantos anos, e aí ele fala que ele tava, tipo, perto do Natal, assim, e ele via que ele tava perdendo algumas memórias, e que, tipo assim, ele tentava relembrar de algumas coisas, tipo, um cheiro de alguma coisa que eu vivi, e não vinha a memória. E ele sentia esse desejo de, tipo, eu preciso, tipo, dar um jeito de parar e conseguir me manter preso a essas memórias, né? E pra mim, como fotógrafa, isso pega, tipo, muito. Demais, eu verdade. tenho um apego muito grande com memórias. Eu escrevi um TCC exatamente sobre memória e tudo mais, então essa música tem pra mim esse apego especial a respeito de memórias, né? Mas essa é um pouco da minha história, e conte da sua, Manu, com a música. Então, desde que eu comecei a escutar o John Mayer, né, tipo assim, desde que eu ouvi ele tocar pela primeira vez, que foi com Gravity, eu nem lembro há quanto tempo atrás, mas assim, eu percebi nele uma sensibilidade muito incomum, que tipo, eu não consigo perceber em nenhum outro artista, não é à toa que ele é meu artista favorito, assim. E apesar de eu ser muito, assim, extrovertida, de eu ser elétrica, eu vivo falando que eu sou ligada no 220, esse homem, tipo assim, ativa uma melancolia no meu coração que ninguém ativa, assim, é muito, muito bizarro, que eu escuto, sei lá, uma música dele, principalmente essa Stop This Train, né, que é a minha música, assim, da minha vida, eu já começo a chorar, porque é muito profundo, é uma sensibilidade muito grande, né, e aí essas obras que ele faz, assim, tem um valor sentimental tão intenso pra mim, que eu até vivo zoando, assim, que pra cada fase da minha vida tem uma música do John Mayer. É muito louco, assim, que se eu não me identifiquei tanto com aquela música ainda, eu acho assim, é porque eu ainda vou viver alguma coisa com ela. E pra mim, no ano passado, né, eu não vou dar spoiler sobre qual é a música que eu tô vivendo agora. A gente não fala dos processos aqui, mas no ano passado, Stop This Train foi, tipo, a minha música, assim, acho que encaixa muito naquele período de pandemia, né, em que a gente ficava com incerteza, e a gente, tipo, meu Deus, eu quero voltar, né, Stop This Train, eu quero voltar pra um momento de conforto que eu tava e tudo mais. E ano passado foi um ano muito insano na minha vida.
Então, definitivamente, assim, foi a minha canção de 2020 e passou a ser a minha canção, tipo assim, da minha vida mesmo. E eu acho que o que mais me encanta nela é porque ela é muito conflituosa na letra. Tipo assim, de ser muito sensível, né? Ele falando do pai dele e tal, de ter medo de envelhecer, né? E até o arranjo musical, tipo, é muito intencional. Uma vez eu tava vendo uma entrevista, não sei se foi essa mesmo, mas eu acho que não. Que ele falava que ele escreveu não, né? Compôs, não sei como é que fala, o ritmo da música justamente pra imitar o barulhinho de um trem, assim. Se você escutar a versão acústica do violão, você percebe que realmente soa como um trem, que ele vai assim, e no finalzinho, quando ele fala assim, agora eu sei que eu nunca vou parar esse trem, né? Ele percebe que a canção não para de uma vez, assim, vai desvanecendo, igual um trenzinho. Então eu acho muito legal isso. E é maravilhoso, assim. O que ela fala comigo é sobre muita coisa. Eu tava falando com a Nana, né? Sobre a eternidade, sobre tentar controlar as coisas, porque é um processo, assim, que acho que é o maior desafio da minha vida cristã, é isso, aprender a confiar e descansar em Deus e parar de controlar tudo, porque a Nana vai me ficar com preconceito agora, vai me julgar, mas eu tenho flecha no tipo 1 do Enneagrama, então assim, eu quero gente, controlar. as pessoas acham que eu odeio tipo 1 com todas assim, as minhas forças. Gente, não é assim. Não é assim não, né, Nana? Mas é sério, e é engraçado porque, tipo, eu sou tipo 7, mas aí nos momentos de estresse, né, eu vou tipo, com força. E aí, pra mim, é muito sobre isso, assim, sobre a gente perceber que o tempo, né, ele avança, assim, numa velocidade que a gente não consegue se acostumar, e a gente entrou nesse trem sem uma passagem de volta. Eu imagino, assim, na minha cabeça, quando eu escuto essa música, eu me imagino teletransportando, assim, pra uma situação, tipo, bem aqueles trens de Harry Potter, assim, sabe? Você passando, assim, procurando o seu vagão, e você se perguntando quem são todas aquelas pessoas e por que os vagões delas são tão diferentes do seu, sabe? Porque cada pessoa tem uma realidade, né? Tem uma história, tem o seu próprio trem, digamos assim. E aí tudo correndo numa velocidade tão grande que você não consegue nem acompanhar. E você querendo fazer birra e chilique, falando, meu Deus, eu só quero voltar. Quero pegar minhas coisas, quero voltar, né, pra aquela zona de conforto. E aí todo mundo olhando pra você e falava assim, não tem como. Não tem como parar esse trem. Então isso mexe muito comigo, essa canção. Enfim, vou deixar a Nana falar, porque senão eu fico só tagarelando aqui, né? Não, você sabe que nesse podcast a gente gosta de deixar o convidado falar horrores. Então, eu gosto muito da forma como ele construiu a música, que eu acho que foi muito do processo pelo qual ele passou de entender que ele não vai parar a vida. Que ele começa a música totalmente tipo, como assim? Ninguém vai parar esse trem. Sim. Eu preciso que pare. Daí ele começa a contar por que ele quer que pare. E daí ele fala, eu tenho medo que os meus pais morram. E ele começa a contar, tipo, vários medos muito dele. Eu como né? Enneagrama 6, já que estamos falando de Enneagrama, eu como Enneagrama 6, medrosa, horrorosa, de medo, assim, eu me identifico muito com alguns aspectos. Eu juro pra você, vira e mexe, eu tô assim parada, deitada na cama, eu começo a pensar, gente, e quando tal coisa acontecer? Porque a minha asa é em 6, né? Então, tipo assim, eu falo, meu Deus, como eu queria ter uma asa em 8. Era só isso. Mas a gente Então, essas coisas começam a, tipo, de alguma forma, alimentar esse sentimento de, tipo, gente, eu preciso parar a vida, igual ele tem, né? Que ele compôs a música e tudo mais. Mas num sentido de tipo, entender também o processo pelo qual ele passou, de tipo, ele tava inconformado, ele começa a expor os medos dele. O bom de Enneagrama 6 é isso, a gente assume os nossos medos sem problema nenhum. Lido com eles todos os dias, então pra que eu vou esconder? Enfim. Não adianta negar. Não adianta negar. E aí ele conta, né, ele vai descrevendo os medos e tal, e aí quando ele fala do pai dele, né, que ele fala que tem a conversa, pra mim esse é o auge da música, a parte mais bonita. Que ele conta, também. Tipo assim, é como se ele estivesse tendo uma conversa com o pai dele, falando, pai, como é que eu paro a vida? E o pai dele fala, você não para. É assim, você vai ter que simplesmente aceitar que é assim. E aí a música vai caminhando pra ele entendendo e aceitando que ele não vai parar a vida, então que ele aproveite aqueles momentos que foram dados pra ele, por mais que uma hora ele perca um pouco dessas memórias, porque a nossa cabeça não tem condição de arquivar tanta coisa. E aí ele vai entendendo isso, sabe? Eu acho bonito como ele vai... tipo assim, eu estou muito inconformado. E na hora que ele vai tendo conversas com pessoas que são importantes pra ele, que eu acho que é muito o processo da nossa vida. A gente é muito moldado também pelas coisas e pessoas que chegam até nós. Ele vai entendendo, assim, que ele não vai ter como parar a vida e que alguém que já passou por aquilo que ele também já passou, já entendeu, então ele... E que é uma crise, tipo, de todo mundo, assim, né? Total. Quem nunca quis, em algum momento muito bom da sua vida, falar, nossa, eu não quero que isso aqui nunca passe, eu quero ficar preso aqui pra sempre. Em um momento, né? É verdade. Muito doido. Eu acho, assim,
sensacional a vulnerabilidade do John nessa canção. Tanto que eu lembro que quando eu escutei pela primeira vez, eu fiquei tipo, gente, parece que é uma sessão de terapia numa música. é muito, tipo, profundo, assim, porque como você falou no começo, ele vai de uma postura, e eu me identifico muito com essa postura, assim, como eu falei, né, de querer controlar as coisas, que é de negação. Que ele já começa assim, né, a música fala assim, não, eu não sou daltônico, eu sei que o mundo é preto e branco. Ele fala assim, né, porque eu entendo assim, eu consigo interpretar isso como se ele tentasse, né, recusar o mundo nas suas verdadeiras cores, digamos assim, porque é preto e branco, a gente imagina aquele maniqueísmo, assim, né, tipo, de bom e mal, enfim. E aí ele quer ver o mundo, tipo, nos termos dele, do jeito dele. E aí a gente é exatamente assim. Eu mesmo me identifico demais, assim, que o nosso maior medo é, tipo, que as coisas saiam do nosso controle, né? Se eu pudesse, não era nem de querer sair do trem, eu ia querer tomar a direção do trem. Eu ia querer puxar o maquinista pra lá e mudar o destino, assim, sabe? E aí a gente tenta preservar essa viagem, a gente tenta, como eu falei, tomar o lugar do maquinista pra sabotar, alterar o destino, mas a gente sempre falha. A questão é essa, né? Que os barris do trem, eles sempre vão continuar lá nos trilhos, independente das nossas tentativas frustradas de sair, porque, né, eu tava pensando nisso ontem quando eu tava escrevendo algumas coisas, né? O lugar do banco de trás, no trem ou em qualquer lugar, é um lugar de muita impotência, porque você não tem o que fazer, Exato. né? Você não tem como, tipo, parar e tal. O que você pode fazer é admirar a vista com gratidão e reconhecendo que aquele momento é, tipo... Depois a gente vai até falar sobre isso mais, né? Sobre aproveitar o momento e tudo mais e estar realmente presente ali. E eu acho que isso é um desafio hoje pra gente que vive tanto com tecnologia, porque a gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então é difícil a gente aproveitar 100% aquilo ali e não ficar, tipo, tirando foto. Porque a gente pensa que aproveitar é só tirar foto, né? E eu sei que você, como fotógrafo, entende a perspectiva correta disso. Que não é tipo tirar foto pra mostrar pros outros ou alguma coisa assim, mas é pra guardar aquela memória, estando 100% presente ali. Então é uma coisa que fala muito comigo, que a gente só quer implorar pra descer e voltar pra casa, pra um lugar de conforto, né? Mas uma coisa que eu aprendi e que essa música me ensinou mais do que, tipo, muitas músicas gospels por aí é que existe alguém que tem domínio sobre esses vagões, né? Esses vagões imprevisíveis, vagões desenfreados que a gente se encontra. E a gente vê, assim, as sombras de variação na vista, né? Na janela, aquela névoa. E elas são muito variáveis, são muito instáveis, mas aquele que dirige o trem, ele é imutável, né? E aí confiar a ele, a nossa jornada, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Porque a gente sai daquela postura de, tipo, desespero, de medo, de agonia, de frustração e passa a aproveitar a vista com leveza. Então isso é uma coisa que fala muito comigo nessa canção. Eu acho que é um processo, principalmente do cristão, entender que a vida não está no nosso controle. E eu acho que isso é uma reflexão que pelo menos alguns cristãos com quem eu já conversei, inclusive o Gustavo, meu amigo, e você agora nesse momento, falam que é uma coisa que a gente consegue enxergar em comum da música, assim, que a gente não vai ter controle sobre as paradas ou continuação que o trem vai tomar no caminho, porque a gente entende que não tá no nosso controle, que quem controla todas as coisas desde sempre e pra sempre é o Senhor. Então, assumir que é do Senhor essa posição e a gente dar esse passo pra trás, sentar no banquinho e ficar quieto e acompanhar simplesmente o trajeto pelo qual o Senhor tá nos fazendo passar, é um processo de amadurecimento, pelo qual, inclusive, o John aponta na música que ele vive, que ele começa muito irritado com a falta de controle dele, e no final ele aceita. Fala, tá bom, gente, eu não vou conseguir nunca parar esse trem, e a vida é assim. É igual você falou sobre isso, né? Tipo assim, de estar entendendo que o Senhor tem o controle e tal. Eu tava lembrando, porque a gente tava falando sobre o banco de trás, né? A Fernanda Wittwitz, que eu não sei se foi no primeiro livro dela ou no segundo, mas ela falou uma coisa engraçada, que quando ela era... Acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando a gente viaja em família e fica assim, pai, já chegou? Já chegou? Tá chegando, né? Quando você tá ali já cansado de ficar sentado no banco, espremido ali, né? Só querendo sair, relaxar e tal. Você fica o tempo todo ali ansioso. E na vida cristã a gente é assim também, né? A gente quer controlar e fica assim, mas vai ser assim? Vai ser desse jeito? E me mostra, tanto que minha maior oração assim era sempre, Deus, me dá um spoiler do meu futuro, o que custa, sabe, vai cair? Só um negocinho pequenininho. Só pra eu ter certeza que vai dar tudo certo. E depois eu perceber que isso era uma falta de confiança, assim, imensa, sabe? Exato. De que, tipo, descansa, minha filha, sabe? Eu tô dirigindo. Não é como se, tipo, se eu tivesse um comando desse carro, aí sim eu ia entrar em desespero, sabe? Mas é ele que tá
no comando. E aí, tem uma parte que o John fala assim, eu tento manter, eu tava olhando aqui pra letra, né? Ele fala assim, eu tento manter uma mente aberta, mas eu simplesmente não consigo dormir com isso essa noite. Você vê o quanto que ele tá preocupado, né? O quanto que ele tá, assim, paranoico com isso. E principalmente com relação a isso da morte, né? Porque ele tá tentando lutar contra esses medos de perder os pais, de já ser uma próxima geração e tal. Mas é muito difícil, não só pra o John, mas pra gente quando o assunto é esse, né? Porque eu vivo falando isso, que é muito louco como a gente cresce na escola, sabendo que é o ciclo natural da vida, né? Tipo, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então já era pra estar todo mundo acostumado. Falar assim, fulano morreu, aí a gente... Mas não tamo. Fazer o quê, né? Já era pra gente estar assim. Mas toda vez quando alguém morre, principalmente quando é alguém que a gente ama, né? Obviamente, o nosso coração fica abalado. A gente como cristão sabe disso. Mas até quem não é cristão fica com aquela sensação de tipo, ai, não é justo. Sabe? Fulano morreu e agora, sabe? Não é justo que... acabou aqui, como assim, sabe? É muito rápido. E isso, a palavra explica isso, né? Que o Senhor colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. E essa música fala muito comigo nesse sentido, porque eu consigo ver esse ser no coração do próprio John, assim, sabe? Quando ele fala assim, eu estou numa geração de distância de lutar pela vida por conta própria. Tipo, que depois dos meus pais eu vou ter que me virar, né? Resolver os meus B.O.s. E esse é um reconhecimento, assim, do quanto que tá próximo aquele medo dele se tornar realidade. Acho que o maior medo dele é ser o único passageiro no trem. Porque a lente que a gente usa, né, a respeito do tempo tá passando rápido, às vezes até distorce como a gente pensa sobre nós mesmos. Tipo, meu Deus, eu vou ficar sozinho, envelhecer é uma coisa ruim, não sei o que. Até a cultura, eu não gosto de ficar colocando a culpa, tipo, na sociedade, essas coisas assim, porque parece muito vitimista, mas eu acho que nesse contexto cabe a gente falar que até na nossa sociedade, assim, na nossa cultura, envelhecer parece uma coisa ruim. As pessoas não querem envelhecer, né? Querem fazer de tudo, assim, pra preservar o rosto, e é botox, e é procedimento estético e tal, como se fosse uma coisa ruim, sabe? É muito, muito doido isso, eu fico viajando. A gente não entende os processos da vida e a gente, eu tô realmente botando todo mundo na mesma caixinha, né? Ninguém, tipo, quando alguém morre, fica tipo, beleza, é o ciclo da vida. Eu não, assim, não posso dizer ninguém porque eu não conheço todas as pessoas do mundo, mas eu não conheço nenhuma pessoa que quando perde alguém, que é uma das coisas que o John fala na música, que é um dos medos dele, de perder os pais, que a pessoa perde alguém e fica tipo, beleza, é o ciclo da vida, tá tranquilo. Não, todo mundo sofre com essa vida que não para, não tem o que fazer. É um trem que não para, a pessoa faleceu, infelizmente a sua vida vai continuar, só não vai poder parar. Obviamente que todo mundo tem o seu momento de luta e seja o que for, né, passando de dificuldade nisso, mas a vida não para nesse momento, ela continua acontecendo pra todo mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é muito doido porque nessa música ele vai expondo tudo isso, né, Nana? Tipo, todos os medos dele no sentido... Por isso que eu acho, assim, que é uma música muito vulnerável. Porque eu falo, meu Deus, essa era a música, assim, que eu ia escrever, guardar numa caixinha, porque a gente, muitas vezes, é muito doloroso falar sobre isso. Não sei como é que ele consegue cantar sem ficar morrendo de chorar, assim, nos shows e tal, porque é uma música muito profunda. Ele fala sobre o medo de ficar sozinho, medo de envelhecer, né? Medo de tantas coisas, né? Medo de não aproveitar a vida corretamente. Mas tudo isso, pra mim, se resume a um fato, que é o que ele quer ter alguém que vai abrandar a velocidade desse trem, que vai pausar esse trem que tá em alta velocidade, porque ele sente que tá movendo tudo muito rápido, né? E que ele não consegue apreciar plenamente essa vida. Por isso que ele fala, né, que ele só quer voltar pra casa e ser uma criança de novo e se sentir confortável de novo, né? Aquela inocência de criança em que a gente acha, e eu falo assim como se eu fosse super velha, né? Mas tipo assim, quando a gente é jovem, a gente fica tipo... Eu tenho pensado muito nisso depois que eu fiz 8 anos, muito... eu sou muito reflexiva e eu fico, meu Deus, aí realmente... Tipo, eu não vou mais ser mais criança, sabe? É uma coisa muito doida, assim, que parece clichê, que todo mundo fala, mas quando você passa por isso, você sente que, tipo, meu Deus, a vida passa realmente muito rápido. Ainda mais quando você tem alguém, assim, que você viu pequenininho, você se torna aquela tia que fala assim, nossa, te peguei no colo. Você fica, meu Deus, a vida passa muito rápido. E aí, eu acho que fala muito sobre a postura que a gente tem que ter, né? De ficar paranoico e preocupado com isso, ou de ser apresentado a esse alguém que pode tornar não essa viagem mais fácil, pelo contrário, né, as coisas vão ficar mais difíceis, mas de tornar essa viagem mais leve, sabe? Porque a gente vai entender que o trem não tá indo pra qualquer direção e a gente tá à mercê do trem.
mas que a gente tá submisso ao maquinista que sabe o que faz, sabe? Que já planejou tudo muito, muito bem. E aí, isso me fala muito sobre ter fascínio, né? Por essa jornada doida e inconstante e imprevisível que é a vida, mas que é a vida, sabe? Porque, tanto que ano passado eu escrevi um pouco sobre isso, assim, no tempo que eu tava vivendo, e eu até coloquei um trechinho aqui, eu falei assim, o trem da vida corre numa velocidade a qual eu desisti de me acostumar, e por isso eu não quero desperdícios. Sabendo que voltar atrás não é uma opção, eu não quero perder tempo, focada em mim quando eu posso contemplar a janela. Então acho que é isso, sabe? Porque através dela, né, a gente vê verdades que não dá pra ver olhando pra si mesmo, sabe? Essa janela que o trem nos proporciona, né, mostra mais uma vez que o maquinista tem o controle e que por mais que pareça que a gente não tá saindo do lugar, né, a gente não tem andado em círculos e que essa jornada é muito preciosa, é muito gloriosa, né? E que não é algo inútil. Eu acho que eu vejo muito disso da questão de como o John, de certa forma, ele amadurece na canção de aceitar que ele não vai ter controle. É o que eu falei, pra mim o ápice da canção é aquela conversa dele com o pai dele. Então pra mim, na minha interpretação, porque eu bem quis interpretar assim, a cabeça dele meio que muda nesse sentido, tipo assim, eu não vou ficar olhando pra mim, que eu não tenho controle. E aí quando ele conversa com o pai dele, ele sente que o pai dele, tipo, é muito mais legal eu gastar tempo aqui conversando com meu pai e, tipo, ver que ele também já tentou viver o que eu vivi e compartilhar da vida e tudo aquilo, essa paisagem que a gente tá vivendo nessa vida que não para, do que eu ficar focado na minha falta de controle. E eu acredito que isso, como você tava falando, reflete muito na nossa vida cristã. Estamos aqui fazendo um mundo cópia quase, trazendo a música, enfim, relacionada com a vida cristã, mas eu acho que é um pouco inevitável a gente não fazer isso, né? Enfim. Porque é muito isso, assim. O Senhor nos dá tantas coisas e Ele mesmo, Ele é infinito os atributos dele pra gente contemplar, que não faz sentido a gente ficar olhando pra gente, pra nossa falta de controle. O Senhor vai muitas vezes, inclusive, apontar pra nossa falta de controle pra dizer, você não tem controle, fica quieto e me obedece. Tipo, só obedece, sabe? Muito verdade. Tanto que nessa parte que ele tá conversando com o pai dele fala assim, quando você tiver 68 anos, você vai querer renegociar. Tipo assim, eu já passei por isso, sabe? E aí eu acho muito legal quando, como você falou, né? O John, ele passa a ter essa postura madura de tipo, esse processo não é só meu. Esse não é um surto meu, sabe? Todo mundo passa por isso também. E é muito mais proveitoso simplesmente aceitar do que ficar paranoico ou preocupado com isso de que eu não tenho controle sobre a vida, sabe? Tanto que você tava falando aí sobre Deus, né? O quanto que ele nos mostra isso a todo momento. Eu imagino muito, acho que todo mundo já passou por isso, né? Quando é criança, assim, que você tem aquele primo pequenininho e tá todo mundo jogando videogame e você dá um controle pra ele sem estar logado lá no negócio só pra ele fingir que tá jogando e tal. E falando sobre controle, né? Uma coisa que eu sempre imagino, que eu sou muito visual, assim. Então, assim, eu sempre trago essas analogias meio bobinhas, assim, na minha cabeça, pra me lembrar que muitas vezes eu tava achando, assim, que eu tava super, meu Deus, meu futuro já tá construído. E o Senhor, assim, tá bom, te dei o controle, mas nem conectei o fio pra você achar que tá, que é dona de alguma coisa, sabe? Tipo o pai, assim, quando coloca o pirulito na boca da criança pra depois tirar. Mas, e não é nem por maldade, assim, eu tenho certeza que não, mas é no sentido de perceber que descansar é a melhor opção, sabe? Que ele cuida de nós e que isso até é um testemunho, sabe? O Senhor tem falado muito com isso, que descansar não é só uma maneira de, tipo, confiar em Deus, mas é uma maneira de glorificá-lo, sabe? Sim. Quando eu descanso, eu glorifico a Deus, porque eu percebo que eu não sou órfã, que eu tenho um pai. E não é qualquer pai, mas ele cuida de mim, sabe? Ele conhece os meus anseios, não é, tipo, como se ele olhasse, né, para os surtos e preocupações da cabeça de uma, tipo, 6 e falasse assim, nossa, que tosca, pra que pensar isso, não sei o que. Não, mas ele sente o que a gente sente, sabe? E ele fala, não, filha, eu conheço seu coração, vai ficar tudo bem. Eu cuido de você. E talvez esse vai ficar tudo bem não seja o nosso vai ficar tudo bem, né? Na maioria das vezes não é. Nunca é. Não é o que a gente esperava. Mas assim, é o tudo bem dele. E esse é a melhor coisa que a gente pode confiar, sabe? É no sentido de que a gente não escreve a nossa própria história. E é muito louco, assim, quando você percebe que é um privilégio caminhar não, né? Ingressar num trem, assim, em que você não tá desesperado, mas você tá confiante que você pode dormir lá naquele trem e que vai ficar tudo bem. Você não precisa ficar em estado de alerta, sabe? É muito doido. É muito profunda essa canção, porque dá pra gente puxar pra tanta coisa. Sim, é porque como ele foi muito vulnerável, né, na forma de escrever e expondo algo que ele passa, traz muita proximidade com a gente. Então, sim,
cada um, a hora que ouve a música, se identifique em algum ponto. Não tem o que fazer. Não tem como você fugir de se identificar com alguma coisa. É o que eu falei, todo mundo já quis parar algum momento da vida e falar: Senhor, por favor, me deixa ficar aqui um dia a mais que seja. Mas não funciona assim. E a gente precisa entender que faz parte da forma como o Senhor quis conduzir as nossas vidas, da forma como a vida funciona e aceitar que as pessoas vão morrer. A gente também, possivelmente, se o Senhor não voltar antes. Mas é a parte do processo que a gente precisa aceitar, que a gente não tem controle, nunca teve e nunca vai ter. Sim, e até aquela perspectiva, você falando sobre isso de morte, né? Que não é uma coisa, tipo, mórbida, tipo, morreu e acabou aqui. Mas nós, como cristãos, temos essa esperança, né? Que a morte não é o fim, mas que é só o começo de mais uma gloriosa jornada, sabe? De um Deus que é eterno e que, desde agora, já tá nos chamando pra viver uma vida focada na eternidade e com os olhos fixos nas coisas que não são fúteis, superficiais, mas que fazem parte desse plano eterno. Sim. E no final, né, quando ele vai falando assim, porque agora eu sei que eu nunca vou conseguir parar esse trem, né? Ele fala e ele se conforma com isso, só aproveita. Fala muito comigo sobre a nossa postura de gratidão, né? De saber, assim, consciência da natureza que é fugaz, é efêmera dos momentos, e como você falou, né? De aproveitar 100%, de capturar os momentos, de guardar aquelas memórias com muito carinho, porque passa tão rápido. E eu falo assim, por experiência, assim, que muitas pessoas que eu queria ter passado mais tempo ano passado acabaram se despedindo de mim, né? Porque o Senhor levou e tudo mais. Passa muito rápido e aí desaparece sem que a gente nem perceba. Então, fala muito sobre aproveitar e estar presente naquele momento, né? Porque acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito, até com essa música mesmo, é a não deixar de me perguntar o que vem em seguida. Falar, ok, Senhor, o que o Senhor tá preparando pra mim na próxima estação? E não mais com aquele questionamento que eu fazia de tipo, Deus, me dá algum spoiler do meu futuro, sabe? Mas tipo, o que os outros já viram que eu ainda não vi, sabe? O que eu posso aprender com isso? O que eles sabem que eu ainda não sei que eu posso aprender, sabe? Porque esse trem é isso, né? É migrar de um vagão pro outro e conversar com as pessoas que estão ali e ter experiências ao invés de ficar ali isoladinho, triste, porque, ai meu Deus, não consigo sair daqui. Acho que é muito sobre isso. Sobre essa questão de você entender que é uma jornada de todo mundo, uma jornada coletiva que todo mundo passa, como você falou. E é aquele senso de aproveitar com reconhecimento de que vai ter coisa que você vai esquecer. Não tem jeito. Não fique bitolado achando que se você agora você tem que aproveitar tudo, registrar tudo que nem um maluco, que senão não vai valer a pena a vida. Não, mesmo que você registre. Minha filha, tem foto no meu celular que eu não sei nem que dia que foi. Mas tá lá. É verdade, registrado de algum momento. E aceitar, de fato. Você não tem controle nem sobre a sua memória. Entendeu? Se não fossem as fotos, né? Tipo, eu falo com minha mãe, assim, às vezes, que ela fala que o sonho dela era ter uma foto de quando ela era criança. Porque na época, assim, né? A família dela não tinha condições de ter câmera fotográfica e tudo mais. E ela acabou que esqueceu de muita coisa da infância dela por conta de não ter foto, né? De não ter registro. Eu fico pensando quanto que a gente é privilegiado hoje, né? Por ter registros e tal. Mas apesar disso, isso não anula, porque ela esqueceu tudo que ela viveu, sabe? Se fosse assim, as pessoas que têm problemas de memória, sabe? O que teria sido da vida delas? Porque a memória não é o que... como é que eu vou dizer isso? Não é o que aponta, tipo assim, o significado daquele momento, mas é você viver plenamente. Tanto que é uma coisa, um exercício que eu tenho tentado fazer toda vez que eu vou me reunir, assim, com amigos, com família, enfim, de tentar largar o celular e ficar 100% presente ali. Porque, e não com aquela neura também, mas porque como eu perdi muitas pessoas importantes pra mim no ano passado, eu fico o tempo todo assim, meu Deus, isso aqui pode ser a última vez, sabe? Que tá todo mundo junto. O último aniversário que eu tô com minha avó. O último, sei lá, a última reunião de família que eu tô com eles juntos. Então sempre ter essa consciência, porque todo mundo fala isso, né? Chega a ser clichê. Viva como se fosse a última vez, não sei o quê. Só que a gente fala isso tantas vezes que às vezes não internaliza isso, que, véi, pode ser a última vez. Talvez pra aquela pessoa, pra aquela outra, ou pra mim também, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E glória a Deus, porque a gente não sabe. Ainda bem. Muito melhor depois de ser surpreendido. Exatamente. Bom, amiga, é isso. Pra mim, é isso. Essa canção é maravilhosa. Você, se nunca ouviu, pelo amor de Deus, senta agora e vai ouvir. Termina esse episódio. Termina esse episódio e vai ouvir. É maravilhosa. Aliás, eu resolvi gravar esse episódio antes de falar com a Manu, porque Marô e Matheus Assato fizeram uma versão dessa música. Assim, gente... Ouve as duas, ouve a do John Mayer
e ouve a dela, porque é eu acho que maravilhosa. assim, foi a música que eu já escutei mais versões no YouTube, no Spotify, assim. Acho que todas as versões assim, que você falar, eu já escutei, porque é muito boa. Não tem como você escutar uma vez e falar assim, ah, tá, entendi. Ou então, tipo, não gostei, então escuta de novo. Exatamente. Você vai gostar, eu tenho certeza. É só assim que tem que insistir pra você entender tudo que essa música tem pra falar. E com certeza vai ter gente aqui que vai escutar. E vai ter muitas outras perspectivas que, como você falou, né, é uma interpretação muito pessoal. Exatamente. Bom, gente, é isso. Manuzinha, muito obrigada por ter topado gravar comigo. Está convidada pra voltar quantas vezes quiser. Vamos fazer um sobre cada música do João Mendes. Não, sacanagem, brincadeira. Mas é isso, deixe suas redes sociais, faça o seu jabá do seu podcast, fique à vontade. Ai, meu Deus, eu sou tão assim, tava falando com a Nana que eu sou péssima com a internet, que eu tava tentando aqui, enquanto você falou, né, lembrar as minhas redes sociais, mas tá. Instagram, Emanuele, com 2 L's e um Y. Gente, eu sei, né? Toda vez que eu falo isso, eu fico Emanuele, com 2 L's e um Y, é complicadinho. RJ, não é de Rio de Janeiro, tá? É de Araújo, todo mundo pensa que eu sou carioca, mas eu sou baiana, tem que honrar minha Bahia aqui. E meu podcast, pode crer, se você acha aí no Spotify, no Google Podcasts. E é isso, Nana, eu que agradeço, assim, de todo o coração. Foi fantástico estar aqui. Já falei aqui no começo, né, que você é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. Eu sou, assim, super fã do Anagrama e aí agora eu tô realizada. Zerei a vida. Participar do Anagrama. Então é isso, gente. Obrigada, Manu, de novo por ter topado vir aqui. Foi um prazer, foi uma conversa deliciosa. Eu tenho certeza que mesmo quem nunca ouviu a música vai gostar da conversa, é muito gostosa. Então é isso. Muito, muito obrigada de coração e até o próximo episódio, pessoal. Um beijo e um queijo.